vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem! Olá, crianças! Prontos para a lição desta semana? Mas antes de irmos para a nossa lição, a tia quer ensinar o versículo da semana e também uma pequena dinâmica. Vamos lá? O nosso versículo da semana se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3, e diz assim: Não falem tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. Vamos repetir? Não falem tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3. Nesse momento, nós vamos então ver a nossa dinâmica. Na nossa dinâmica de hoje, observem aí a imagem que a tia está mostrando para vocês. Nessa imagem, vocês conseguem observar a gangorra. Vocês já brincaram de gangorra? E lá no topo da gangorra, nós podemos ver a palavra orgulho. Quando uma pessoa está muito cheia de orgulho, como essa imagem aí, é como se ela estivesse lá no alto da gangorra. Ela enxerga as pessoas ao seu redor do alto, considerando-as de pouco valor. Nós já vimos em outras lições que não devemos ser orgulhosos, mas humildes. O nosso maior exemplo disso, o nosso maior exemplo de humildade é justamente Jesus. Na nossa lição de hoje, vamos conhecer um povo que acabou sendo destruído por conta de seu egoísmo e orgulho. Vamos lá descobrir quem foi? Na lição de hoje, nós conheceremos dois profetas menores. E antes de eu começar, eu quero fazer algumas perguntinhas para vocês. A primeira pergunta é: alguma vez vocês já ficaram de castigo por algo errado que vocês fizeram? Ah, isso já deve ter acontecido, né? Você já foi egoísta com alguém ou alguém já foi egoísta com você? Ah, tipo, ele não queria dividir um lanche, ou você não queria dividir seu lanche com aquele amiguinho, com aquela amiguinha. Ou então um brinquedo que você gosta muito e tinha outra criança lá do lado e você não queria dividir. Hoje veremos um pouco da vida de dois profetas que levaram a mensagem de Deus para pessoas que fizeram coisas erradas assim. Foram egoístas e orgulhosas. Vamos lá para a nossa história? O primeiro profeta que nós vamos estudar se chama Obadias. Obadias significa servo do Senhor. Pouco sabemos sobre esse profeta, mas o que sabemos é que o Senhor chamou Obadias para levar sua mensagem para um povo chamado Edom, que eles eram descendentes de Esaú. Era uma mensagem forte, curta e poderosa. Vocês lembram de Esaú? Esaú, aquele que lutou com seu irmão Jacó dentro da barriga da mãe. Sim, lembram agora? É provável que Obadias tenha vivido na época de Jeorão, uma época muito difícil, onde Israel foi invadida pelos árabes e pelos filisteus. Mas tem uma curiosidade, vocês lembram do profeta Eliseu? Ele pregou nessa época também. Enquanto Eliseu pregava para os reis de Israel, Obadias pregava lá para a cidade de Edom. As atitudes ruins desse povo começaram há muito tempo atrás, desde quando Jacó e Esaú tomaram caminhos diferentes. Quando o povo de Israel foi liberto lá do Egito, vocês lembram? Os edomitas não queriam que eles passassem pelas suas terras. O povo de Edom se opôs contra o rei Saul, lutou com o rei Davi, resistiu contra o rei Salomão e se rebelou contra os outros reis de Israel. Os edomitas odiavam tanto, mas tanto os israelitas, que toda a vida que eles sofriam, eles estavam lá comemorando. Devido a tamanha traição contra o povo de Israel, Deus mandou Obadias anunciar o juízo sobre a cidade de Edom,
que logo o juízo viria sobre eles. Os pecados que mais provocaram a ira de Deus sobre aquela cidade foram o egoísmo e o orgulho. No livro do profeta Obadias, ele anunciou os pecados daquela cidade, da cidade de Edom, e anunciou que viria a destruição sobre eles. Porém, os descendentes de Esaú, os edomitas, se sentiam protegidos porque tinham um monte de fortaleza. Lá eles achavam que nada iria acontecer. Mas sabe o que aconteceu? A profecia de Obadias se cumpriu. Pouco tempo depois da mensagem ter sido anunciada, o monte de fortaleza foi derrotada e os edomitas destruídos. O nosso segundo profeta se chamava Abacuque. Abacuque escreveu a sua mensagem na época que os israelitas estavam na expectativa de receber uma invasão dos babilônios. Nínive, a capital da Assíria, havia sido capturada e destruída pelos babilônicos. Ou seja, Abacuque estava cercado de problemas. Abacuque esperava de Deus uma intervenção divina que trouxesse restauração e arrependimento ao povo. Apesar de ter a responsabilidade de levar a mensagem de Deus ao povo, Abacuque levou a situação do povo para Deus. A mensagem de Abacuque consistia em 2 perguntas e 2 respostas que ele fazia a Deus. O profeta, ele confiava em Deus, mas não entendia a maneira que Deus agia. Então, ele perguntou: Senhor, por que permites que teu povo viva perversamente sem castigá-lo? Não te importas? Deus respondeu: meu cuidado e paciência acabaram, ou seja, se esgotaram. O Senhor continuou dizendo: a Babilônia vai conquistar o meu povo para castigá-lo pelos seus pecados e infidelidade. A resposta do Senhor levou Abacuque a fazer outra pergunta: por que vais usar uma nação tão perversa? E o Senhor respondeu que não importava qual era a ferramenta que ele usaria para trazer o juízo, mas o que importava mesmo era que as pessoas se voltassem para Deus pela fé. Deus conclui a sua resposta com uma ordem de que toda a terra deveria adorá-lo. Quando finalmente o profeta Abacuque passou a entender os planos de Deus, ele cantou um salmo de louvor ao Senhor pela sua fidelidade. O salmo Abacuque visualiza as possíveis perdas que ele poderia ter, mas se levar em conta o que aconteceria, ele afirmou que se alegraria, pois o Senhor é a sua fortaleza. E nós? O que nós podemos aprender com essas 2 histórias? Relembrando aqui a história de Obadias, Obadias levou a sua mensagem para um povo que se sentia protegido pelo monte fortaleza, mas nós sabemos que não há lugar onde o Senhor ele não possa chegar, não há lugar onde o Senhor não possa julgar. Então, o que nós podemos aprender desse primeiro ponto é que Deus irá nos julgar os nossos pecados e as nossas atitudes. É necessário que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão ao Senhor, e Ele nos perdoará, porque Ele é fiel e justo. Já com Abacuque, foi um pouco diferente. Deus não respondeu a Abacuque imediatamente, mas ele tinha um propósito para isso. Assim como Abacuque, devemos confiar que o Senhor responderá às nossas orações, mas no tempo oportuno. O Senhor, ele tem em mente o melhor para mim e para você. Mesmo quando passarmos por situações difíceis, devemos louvar ao Senhor. Ele nos dará força, alegria e vitória. Espero que vocês tenham aprendido. Lembrando aqui, o primeiro ponto é que Deus nos julgará, devemos nos arrepender dos nossos pecados. E o segundo é que devemos confiar no Senhor, que Ele responderá às nossas orações. E devemos sempre louvar a Deus nos momentos difíceis, porque é Ele quem nos dá força, alegria e vitória. O desafio de hoje é bem simples. Assim como Abacuque louvou o Senhor, mesmo passando por momentos difíceis, nós também devemos louvar a Ele por conta de sua bondade e por causa de sua misericórdia. Então,
tal escolher aquele louvor que você gosta muito, mas muito mesmo, e então louvar ao Senhor? Espero que vocês estejam bem. Um beijo e até a próxima lição.